Graça e paz, família abençoada. É com imensa satisfação que estamos mais uma vez aqui para meditarmos na palavra desse Deus maravilhoso. Eu sou o pastor Alexandre, pastor da Primeira Igreja Batista em Alto Paraíso, e hoje nós vamos estar meditando na palavra de Deus em Atos, capítulo de número 3. Sempre lembrando que o pastor não vai ler o texto inteiro, nós vamos ler alguns versículos e depois o pastor vai destacar algum desses versículos para a nossa meditação. E aí você pode ler o capítulo inteiro em casa. Atos, capítulo número 3, do verso 1 em diante, diz assim: E Pedro e João subindo junto ao templo à hora da oração, a nona, e era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e a João que ia entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-se e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou. E entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. Glória a Deus. Esse texto ele é um texto maravilhoso que nos mostra a realidade de um homem que há muitos anos era trazido até a porta do templo, onde ele tinha como costume pedir esmolas ali para se manter. E à medida que foi passando o tempo, ele vai sendo surpreendido pelo poder de Deus através de Pedro e João. Então ele está na porta do templo, chamada Formosa, e Pedro e João estão entrando e ele suplica uma esmola. Mas os discípulos, usados pelo Espírito Santo, olha para eles e diz: Olha, eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome do Senhor Jesus Cristo, levanta-se e anda. E pegando ele pela mão, aquele homem logo saltou e começou a andar, a pular, e de alegria glorificar ao Senhor, e adentraram ao templo com Pedro e João. Os três juntos adentraram ao templo. Louvado seja o Senhor. Vamos tirar nesse início algumas lições para a nossa vida. Nós temos a tendência de nos acostumarmos com a nossa vida, de nos conformarmos com as situações em que nós vivemos no nosso dia a dia. Levante a sua cabeça e siga em direção ao Mestre. Deixa o Senhor abençoar e guiar a sua vida. Não se limite ao que os médicos, ao que as pessoas têm falado para você, mas deixe o Senhor operar na sua vida. Este homem era aleijado desde nascença, conforme diz no verso 2, e ele já tinha se entregado a essa triste realidade, crendo que ficaria o resto da vida naquela situação, escravizado por essa enfermidade e suplicando esmola na porta do templo. Mas o Senhor faz um milagre na sua vida por intermédio de seus discípulos. E quantas vezes nós encontramos pessoas desse mesmo jeito, quantas vezes encontramos pessoas desta mesma situação, se rendendo aos problemas e às dificuldades da vida, pessoas que desistem de estudar, pessoas que desistem de casar por causa de frustrações no casamento, pessoas que estão tratando de enfermidade, mas desistem de procurar uma solução porque já foram desenganadas pelo médico. O Senhor está mostrando nesse texto que não há nada impossível para Ele. Nós devemos nos prostrarmos diante do Senhor, nós devemos levantarmos a nossa cabeça e seguirmos caminhando na presença desse Deus, independente da circunstância. Não importa se as pessoas dizem para você que não tem mais jeito. Não importa o laudo que o médico deu. O que importa é você colocar a sua fé no Senhor dos Senhores, no Deus dos deuses, porque Ele pode te dar a solução. Não se acomode, não se entregue. Suplique ao Senhor, busque ao Senhor.
Não se contente com as migalhas que você tem recebido. Quantas pessoas acostumam a ficar na frente da porta formosa, simbolicamente, ou seja, recebendo migalhas? Quantas pessoas ficam esperando as coisas chegarem até ele? Levante a sua cabeça, você que parou de estudar, volte a estudar, faça uma faculdade, não importa a idade que você tenha, procure fazer a diferença, crendo que o Senhor vai te capacitar a ser usado como instrumento de bênção. Você que está com enfermidade, não desista, coloque a sua esperança no Senhor. Não acredite no que as pessoas falem, mas tenha fé no que Deus pode fazer em você, através de você e por você. Clame a Deus, porque Deus pode ter escolhido glorificar o nome dele através da sua vida, através deste problema, através dessa enfermidade, trazendo a solução para que o nome dele fosse exaltado e engrandecido. Então, uma coisa que nós aprendemos agora é que nós não podemos nos conformar com a condição na qual nós encontramos. Ainda que ela já esteja boa, o Senhor quer mais para você. E se ela estiver ruim, o Senhor quer te tirar desta situação, porque Ele te criou para ser bênção e ser abençoado. E o interessante é que aquele homem, ele ouviu a voz de Pedro e João quando eles disseram, olha, não tenho prata, eu não tenho ouro. Eu fico imaginando se nós estivéssemos no lugar daquele homem, quando ouvíssemos isso, olha, eu não tenho prata e não tenho ouro, o que passaria pela nossa mente e pelo nosso coração? Porque, olha, se essas pessoas estão aqui, não tem prata e nem ouro, está olhando para mim, vai me oferecer o quê? Ele não podia entender que aquilo que Deus tinha preparado para ele era muito maior. Então os discípulos estendem a mão, pega na mão daquele coxo e puxa ele para cima e ele levanta. E o texto diz que ele não somente anda, mas começa a saltar de alegria e glorificar o nome de Deus, exaltado seja o Senhor. Deixa Deus mudar a história da sua vida. Deixa Deus solucionar os seus problemas. Simplesmente creia e haja. Ele creu, ele pegou nas mãos do discípulo, levantou e começou a glorificar ao Senhor pela bênção recebida. Nós devemos crer, nós devemos ter iniciativa, não devemos ficar esperando as coisas chegarem até nós. Mas temos que tirar o pé do chão e continuar caminhando, sabendo que o Senhor está conosco e a vitória virá em nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor. O texto vai dizer que aquele coxo adentrou no templo, saltando de alegria junto com os discípulos, e as pessoas começaram a olharem, a repararem e ficaram admiradas, perplexas, impactadas por conhecer aquele homem e saber que há muitos anos ele estava ali à porta do templo pedindo esmola. Então ele se apega a Pedro e João e os discípulos andando com ele, veem que a multidão estão olhando para eles, achando que eles que tinham feito este milagre. Então os discípulos, olhando para a multidão, diz assim, verso 12, e Pedro viu isto, disse ao povo, varões israelitas, por que vos maravilheis disso? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu filho Jesus, a quem vós entregaste e perante a face de Pilatos negaste, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negaste o santo e o justo e pediste que se vos desse um homem homicida. E mataste o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos feitos testemunhas. Nós queremos destacar nesse texto que aquelas pessoas estavam olhando para Pedro e Pedro e João tomam a palavra e falam, olha, não foi nós que fizemos isso, mas foi Jesus Cristo a quem vocês crucificaram que fez isto. Deus o ressuscitou dentre os mortos e deu a autoridade para que, através de nós, ele continuasse o seu ministério, levando salvação, levando vida, levando cura, levando restauração, levando libertação. E vocês negaram a Cristo, negaram ao Salvador,
Vocês deixaram de crer nele, rejeitaram ele quando Pilatos deu a oportunidade de vocês libertaram e o crucificaram. Quantas pessoas nos dias de hoje ainda têm rejeitado a Cristo? Quantas pessoas no dia de hoje não têm abrido o coração para receber a salvação, para receber a vida eterna? Quantas pessoas têm negado ao Senhor Jesus Cristo porque querem viver uma vida como se Deus não existisse, tomando conta da sua própria vida, fazendo as suas próprias escolhas, se afundando no lamaçal de pecado? Quantas pessoas têm negado Jesus dia após dia para viver de forma desregrada, onde Deus não está no controle? Os discípulos olham para aquelas pessoas e dizem: olha, há solução para a vida de vocês. Vocês negaram o príncipe da vida. Vocês negaram aquele que foi trazido e enviado ao mundo para morrer na cruz do Calvário e pagar o preço pelos nossos pecados. Mas ainda há solução para a sua vida. Aquelas pessoas, ao compreenderam isto, elas ficaram atemorizadas, porque haviam permitido que Jesus Cristo fosse morto. No verso 19, os discípulos vão dizer assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério, pela presença do Senhor. Louvado seja Deus. O verso 26 diz assim: ressuscitando Deus o seu Filho Jesus, primeiro o enviou a vós, para que nisto vos abençoasse e vos desviasse a cada um das vossas maldades. Então os discípulos vão dizer: olha, há solução para a vida de vocês, porque Jesus foi enviado a vocês. Jesus foi enviado para abençoar a vida de vocês, trazer salvação, mas para isso você tem que se arrepender e converter-se de todo o coração. Arrepender é quando nós compreendemos que as nossas atitudes são pecaminosas, têm magoado as pessoas, têm magoado o Senhor, e a partir daí nós entendemos que temos que mudar a história da nossa vida. Então nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador e pedimos para Ele nos ajudar a mudar as nossas atitudes, os nossos comportamentos, para que não venhamos viver mais da nossa forma, mas conforme a vontade dele para a nossa vida. O verso 23 diz assim: e acontecerá que toda alma que não escutar este profeta será exterminado dentre o povo. Nós temos uma escolha muito séria a fazer. A escolha entre servirmos ao Senhor Jesus, sermos abençoados por Ele, recebemos a salvação, recebemos a vida eterna, ou negá-lo e enfrentarmos o juízo. Você, enquanto está em vida, tem o privilégio de selar o seu destino, recebendo a salvação, recebendo a vida eterna, e além de ter o privilégio de ter os seus pecados perdoados, ter a certeza de que um dia estará reinando com Cristo, de que um dia estará servindo a Deus por toda a eternidade na Nova Jerusalém, você já tem o privilégio de ter o Espírito Santo governando a tua vida, te acompanhando, te consolando, te abençoando enquanto está aqui na terra, e ainda o privilégio de ver as bênçãos do Senhor sendo derramadas sobre a sua vida. Como cura, libertação, amor, cuidado de Deus sobre a sua vida. Abra o seu coração. Vale a pena servir a esse Deus maravilhoso. Vale a pena colocar o nosso coração diante do Senhor e pedir para Ele restaurar a nossa vida, restaurar a nossa história. Talvez você possa estar se dizendo assim: eu fiz muita coisa errada, é impossível. Que o Senhor me perdoe. Isso é mentira de Satanás para com a sua vida. Não há nada impossível para Deus. Se tão somente você se arrepender e abrir o coração para o Senhor Jesus, Ele entrará e fará morada, e você será salvo, curado e restaurado para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Abra o seu coração, peça para Jesus entrar no seu coração agora neste momento e receba a vida eterna. Se você neste momento sentiu no seu coração o desejo de colocar a sua vida diante do altar do Senhor, aceitando a Ele como Senhor e Salvador da sua vida, abaixe a sua cabeça e esteja falando com Deus neste momento. Senhor Jesus,
Queremos te agradecer, ó Pai, pela alegria e pelo privilégio de podermos, Senhor, termos livre acesso a Ti, ó Pai. Queremos, Senhor, em nome do Senhor Jesus, colocar essas pessoas que estão neste momento ouvindo esta mensagem, ó Pai, e derramando o coração diante da Tua presença, porque precisam do Teu amor, da Tua graça, precisa da Sua intervenção na vida deles, ó Pai. Aqueles que estão neste momento aceitando a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, ó Pai. Que eles possam neste momento, Senhor, terem seus pecados completamente perdoados, lavados e redimidos pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, Senhor. Que eles agora, Senhor, recebam, Senhor, o Espírito Santo como selo da promessa, Senhor. E tenham seu nome escrito no livro da vida, ó Pai. Aqueles, ó Pai, que estão passando por lutas, por aflições, por problemas, ó Pai, por dificuldades, principalmente neste momento de pandemia, Senhor, em que as dificuldades têm se dobrado, ó Paizinho querido, que o Senhor possa visitá-los, Senhor, trazendo a Tua solução, ó Pai. Aqueles que estão com problemas de saúde, entra com a Tua providência. Aqueles que estão com problemas financeiros, Senhor, entra com a Tua providência, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Aqueles que estão com problemas dentro da família, em relacionamento conjugais, relacionamento entre pais e filhos, entra, Senhor, com a Tua providência, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. E que eles possam testemunhar as bênçãos recebidas das Tuas mãos, por terem crido no Senhor, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo é que nós oramos. Amém. Louvado seja o Senhor. Creia no Senhor. Se você colocou a sua vida diante do altar do Senhor agora, de todo o coração, você passou a ser filho de Deus. Você recebeu a vida eterna. Procure uma igreja que tenha compromisso com a palavra do Senhor e procure a orientação de um pastor para que ele possa te ajudar nessa caminhada. Se você está passando por luta, por problemas, por dificuldades, tome posse da bênção, que ela já está chegando até você em nome do Senhor Jesus Cristo. Conto com você para abençoar a nossa vida. Dê o seu joinha aí, se inscreva no canal, ative o sininho para você estar sendo avisado quando for postado novas mensagens, novos vídeos, e que possamos caminhar junto nessa jornada de anunciar a palavra do Senhor. Divulgue o nosso canal, convide pessoas para se inscrever. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém.